Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que têm nos acompanhado, que têm estudado com a gente as questões relacionadas aos animais, junto com o Marcel Benedetti, com o livro Os Animais Conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Um livro muito bacana, muito bom. Recomendo sempre esse livro para o pessoal que quer estudar, que quer entender as questões da espiritualidade dos animais. Então deixo aqui o convite, para o pessoal estudar o livro do Marcel Benedetti junto com a gente aqui, de preferência. Mas tem um livro em mãos, quem tiver condições de adquiri-lo, vale a pena. Um livro que não é aquele tipo de livro que a gente não empresta, que a gente compra pra gente. E pode emprestar esse livro? Desculpa, mas esse livro aqui é um livro de estudos. Mas é um livro bom para presentear, por exemplo, para de repente alguém que está fazendo aniversário, vale a pena realmente para aqueles que têm essa vontade de estudar a questão da espiritualidade dos animais. Hoje vamos ler mais uma vez duas questões, começando com a questão número 51 do livro do Marcel Benedetti. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro, conquanto não tenha a alma animal que por suas paixões o nivele aos animais, o homem tem o corpo, que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Porém, ininteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Livro dos Espíritos, questão 605A, mais uma vez, capítulo Os Três Reinos. Comentários do Marcel. A alma animal é ainda primitiva e tenta aprender como se separar das influências instintivas do corpo físico. O ser humano, isto é, a alma humana, já sabe por que meios ele pode evitar as influências instintivas da matéria, e quando não o faz, não é por ignorância, mas por vontade de ceder a eles os instintos. Daí vem a explicação por seus erros, pois quando consentimos que o corpo expõe mais livremente os instintos, nos igualamos aos animais. Os animais, por outro lado, ainda não têm toda a noção de como controlar a vontade do corpo sobre o espírito. Não espiam erros. Assim, a alma dos animais se distingue da dos humanos nesse sentido. Isto é, um tem mais experiência de vida e maior controle de seu corpo. O outro ainda é inexperiente, precisa aprender a controlar os instintos. No entanto, as duas almas são de mesma origem, diferenciando-se apenas no tempo de aprendizado. Acho essa frase aqui fantástica, Nós temos a mesma origem. A mesma origem, os animais e os humanos. É claro que nós humanos já atingimos uma outra fase evolutiva, nós já percorremos vários caminhos até chegarmos aqui à fase de humanidade. Mas isso não significa que o ser humano ele é melhor do que o animal, não significa que o ser humano, é apenas o ser humano que tem alma, o espírito, que o animal é desprovido disso. Então a gente precisa entender, e é isso que acho que falta para muitos companheiros espíritas, entender que nós temos a mesma origem. Nós hoje estamos numa fase em que nós atingimos a nossa maioridade espiritual. E a partir do momento que a gente atinge essa maioridade, nós temos mais responsabilidades, nós temos mais potencialidades. O nosso espírito, na fase já humana, ele já adquiriu consciência de si mesmo, que inclusive é o início da próxima pergunta aqui. Nós já adquirimos condições de distinguir o bem do mal, nós já temos livre-arbítrio suficiente para agirmos de forma correta no nosso dia a dia e para a gente não se perder em algumas situações. Os animais eles ainda não atingiram essa fase. Eles estão percorrendo e um dia atingirão. E até lá, a gente vai ajudando eles na medida do possível, como os nossos amigos espirituais também nos ajudam. Vamos aqui para a próxima questão número 52 do livro do Marcel Benedetti. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Resposta.
conserva sua individualidade, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A gente já comentou aqui algumas vezes sobre isso, né, que os animais eles ainda não são conscientes, né, de si mesmos, o que não significa que não tem um espírito, tá? E aí os comentários do Marcel. Muitas pessoas trazem consigo aquele conceito que não é espírita sobre alma-grupo, também já falamos sobre isso, que tira dos animais a possibilidade de serem seres espirituais individualizados. Segundo esse conceito, vindo da teosofia, os espíritos dos animais não são indivíduos, mas a manifestação de uma alma maior, e depois que um animal morre, seu espírito, que não é seu, em particular, volta a se unir a um grande todo e perde sua individualidade, apenas aparente, de quando era encarnado ou vivo. No entanto, o espírito da verdade explica que o espírito do animal, uma vez liberto da matéria, isto é, do corpo físico, volta ao mundo espiritual sem perder a individualidade que possuía quando estava encarnado. O espírito do animal mantém sua individualidade, mas generalizando, o espírito de verdade afirma que eles perdem a consciência e permanecem em estado de suspensão ou latência, enquanto aguardam a volta para o mundo físico. Até estabelecendo uma comparação, por exemplo, nós já tivemos várias encarnações, certo? Então não deveria ser surpresa para nós, quando a gente desencarnasse, retornarmos ao mundo espiritual. Olha, estou no mundo espiritual, né? Já não sou mais um ser encarnado. Né? Se a gente já teve outras vidas, em tese, a gente deveria se lembrar que a gente está voltando para casa. Mas a gente, entre aspas, pede momentaneamente a lembrança daquilo que já ocorreu com a gente em vidas anteriores. Isso é necessário para a nossa evolução. Se nós tivéssemos a plena lembrança, se nós soubéssemos tudo o que aconteceu em vidas anteriores, a nossa vida encarnada aqui seria bem mais difícil. Né? Principalmente a convivência com pessoas que a gente não se deu muito bem, né? Quando a gente tem a necessidade de resgatar alguns débitos do passado, quando a gente tem a necessidade de reajustes, lembrar de vidas anteriores certamente seria prejudicial para a nossa evolução e por isso o nosso esquecimento. Então quando a gente retorna para o mundo espiritual, nós também, entre aspas, bem entre aspas, perdemos a consciência daquilo que nós já vivemos em vidas anteriores. Né? Dependendo da situação do espírito, se era uma pessoa extremamente materializada, uma pessoa extremamente apegada à matéria, ela vai ter uma certa dificuldade de se reconhecer no mundo dos espíritos, vai ter a dificuldade de se reconhecer enquanto espírito, vai ter muitas vezes dificuldade em aceitar que desencarnou. Quantos relatos a gente não tem na literatura espírita de pessoas que desencarnaram e não sabem que desencarnaram? Estão lá no mundo espiritual e não sabem o que aconteceu exatamente. Então, momentaneamente, e bem entre aspas, nós também perdemos a nossa consciência quando voltamos para o mundo espiritual. E aí a gente vai adquirindo depois as lembranças, a gente vai tendo outras possibilidades, mas com os animais, eles sim, eles provavelmente não sabem que desencarnaram, provavelmente não sabem, né, toda a trajetória que eles já tiveram, porque para isso existem os espíritos zoófilos, que são os responsáveis pelos animais no mundo espiritual, e eles é que determinam suas encarnações, onde eles vão encarnar, como vão encarnar. Muitas vezes, quando a gente pede, né, para o nosso animalzinho voltar para a gente envia esse pedido. Né? Se ele será aceito ou não pelos amigos espirituais, aí é outra história, porque eles sabem exatamente aquilo que os animais precisam, sabem das nossas necessidades também. De repente aquele animal já aprendeu tudo que ele podia, tudo que ele tinha para aprender com a gente, e às vezes não é mais necessário ele voltar para a gente. Mas a gente sabe que de uma forma ou de outra nós teremos contato sim com os nossos amiguinhos do outro lado. Que às vezes eles não voltam imediatamente para nós, não voltam imediatamente para uma próxima encarnação, né? Mas isso é um assunto para um outro tema, né? Mas só para a gente entender que lá no mundo espiritual existem esses amigos que cuidam das encarnações dos animais, para que eles não fiquem ali perdidos, para que eles não sabem exatamente às vezes o que aconteceu, mas eles são devidamente cuidados por esses amigos queridos. E isso é importante a gente saber, que nós humanos, às vezes chegamos no mundo espiritual sem saber o que aconteceu.
Às vezes, dependendo da situação, alguns humanos ficam até perambulando por aí sem saber, né, que desencarnaram, sem saber o que aconteceu. Os animais não. Embora eles não tenham ainda a consciência de si mesmos, eles não ficam perdidos no mundo espiritual. Nós, muitas vezes, pode acontecer de ficarmos se a gente, né, ainda não tiver o devido esclarecimento, se a gente ainda não tiver o devido entendimento de que a vida continua depois da morte do corpo físico. Então esse foi mais um programa Estudando Marcel Benedetti. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco. Deixem seus comentários, né? Já esqueço às vezes de falar aqui. Quem quiser deixar comentários, perguntas, né? No momento oportuno a gente pode aqui responder. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.